Deputado Otônio, por favor. Um tapa na cara da direita brasileira. É isso que o senhor Flávio Bolsonaro fez com todos nós. Um tapa na nossa cara. Agora eu sou do Rio. Eu já sabia que isso ia estourar em algum momento. Porque Flávio é batedor de carteira. Porque Flávio faz isso mesmo. O camarada pede para patrocinar o filme do pai dele quase 5 vezes mais do que custou o Agente Secreto e quase 4 vezes mais, 3 vezes mais do que custou o filme Ainda Estou Aqui. Ele pede 134 milhões e cai 61 milhões. Só mais 30 segundos, presidente. Então, deixa eu só dizer aqui uma coisa. Sabe o que eles queriam fazer? Usar o filme do pai para lavar dinheiro. Usar o filme do pai para lavanderia. Infelizmente, é o que está acontecendo com a direita, não a direita, com o bolsonarismo. Respeite a direita. Direita é direita. Bolsonarismo é isso que estamos vendo. Olá, meus irmãos, Deus abençoe, obrigado por você ter aí acessado o canal e se inscreva aí, deixe seu like, seu joinha, seja membro do canal se você puder assim, é claro que você pode, né, não custa nada. E hoje nós vamos falar sobre Antônio de Paula, deputado federal aí do Rio de Janeiro. Querido, eu primeiro quero mandar um abraço para você. Você está de parabéns por ser cabra macho e vai sofrer, viu? Você vai apanhar muito ainda no lombo dos bolsonaristas, porque você não é mais um fanático, um doente. Não que você seja doente ou fanático, mas quando você junta com esse povo, você vai na onda e depois vai ver que essa onda é uma onda cheia de marola. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, com todo respeito a Vossa Excelência. Olha, você entrou nessa onda, deputado. Vossa Excelência entrou nessa onda. E agora você saiu dessa marola. Se prepara, que eles vão se levantar, como já tem se levantado, com unhas, garfos e dentes contra você. Enquanto não derrubarem você, não vão sossegar. Tá, Vossa Excelência? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é cristão, tá? Vocês que têm uma fé religiosa. Gente, a questão é que quem é do lado dos bolsonaristas, de Bolsonaro, não pode votar em outra pessoa, tem que votar só nos bolsonaristas, né? Nos deputados bolsonaristas, nos senadores, né? Assim, no presidente bolsonarista. Tem que idolatrar só um presidente, só tem um Deus no Brasil, né? Então, eu desconheço isso, tá? Até porque o voto, ele é um voto secreto. Por exemplo, eu voto em quem eu quero, em quem eu escolher para votar. Então ninguém pode mandar naquilo que eu quero fazer. É uma decisão minha, independente de partido ou de religião, ou se é espírito, se não é espírito, se é católico ou se não é católico, ou se é livre pensador, enfim. O nosso voto é secreto. Mas eu não quero falar muito aqui. Eu quero mostrar um dos vídeos que mexeu com bolsonaristas, quando o Antônio de Paula foi fazer uma oração pelo Lula, né? E então eles ficaram, traidor, foi orar pelo fascista, chamando Lula de fascista. Irmão, olha só, presta atenção. Se Jesus fosse daqui hoje do Brasil, vamos botar só do Brasil, para você entender o que eu estou falando. Jesus seria do partido da esquerda, então, porque tudo que Jesus fez foi o oposto ao que a direita faz. Porque eles usam essa parte da Bíblia de Mateus 25:35 para dizer assim: Jesus botou os bodes à esquerda e a direita botou os servos que fizeram bem. Mas não confunda, o que Jesus botou à direita foi aqueles que deram comida para quem não tem, porque eu tive fome e não me deste de comer, né? Eu estive nu e não me vestiste, enfim. Estava na cadeia, não foste me visitar, estava doente, não foste me ver no hospital, enfim. O que Jesus fez foi uma política de bondade e não de desigualdade social, porque além de pregar o evangelho, Cristo pregou o reino do céu, mas também Jesus, ele deu
a vida por nós, seres humanos, por amor à nossa alma. Então, quem é da direita e diz que é do partido da direita, do bem, que faz... Nunca vi isso. Eu vi um salário mínimo ficar 4 anos sem aumentar, pessoas na fila do osso, pessoas passando necessidade, pessoas desempregadas, e o Brasil entrou no mapa da fome de novo. Aí Deus levantou um homem que foi julgado injustamente, que é o Lula, tá? Lembrando que eu não sou do PT, não sou filiado a nenhum partido, eu tô aqui sendo a voz do povo. Tá? Acorda Brasil com o Reinaldo, nome do canal. Então estou aqui para ser um árbitro, não um juiz. Então Antônio de Paula, voltando aqui nas palavras, foi lá abençoar o Lula. O europeu. É o que o cristão deve fazer. O cristão não tem que ter guerra um contra o outro, não, irmão. O cristão não tem que guerrear um contra o outro, não. O cristão tem que saber o que é melhor para o país. O melhor para o país não é religião, porque Cristo nunca foi religioso, nem será. Quem matou Jesus e crucificou foi os religiosos da época, os fariseus, que conheciam de 613 leis, mas não cumpria sequer um jota. O próprio Cristo falou isso. Então, vamos botar aqui o vídeo do pastor Antônio de Paula falando, tá? Orando pelo Lula, e depois eu vou colocar aqui ele falando por que ele saiu do meio dos bolsonaristas e agora está vivendo a vida dele aí sem apoiar os bolsonaristas, né? E tá falando o que o Lula faz de bom. Ele não está a favor do PT, ele está falando e fazendo bem e confirmando o que o Lula faz de bom. Vamos ver aqui um pedacinho da oração que ele fez, que incomodou os bolsonaristas com inveja do Lula. Porque eles têm inveja do Lula. E o pastor Antônio de Paula está de parabéns em fazer isso. Deputado, um abraço. Vamos ver aqui. Orar pelo senhor e pedir que Deus lhe ilumine, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, porque eu creio que quando a gente ora pelo presidente, a gente está abençoando toda a nação. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E queremos, nesse momento, como igreja do Senhor, abençoá-lo. Independentemente, Senhor, de campo partidário. Não, nós somos a igreja. Amém. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Sobre a saúde do presidente, a tua bênção. Sobre a família do presidente, a tua bênção. Sobre o governo do presidente Lula, a sua bênção, porque se ele for abençoado, a nação inteira será abençoada. Ele se revele para ele, se mostre para ele, Senhor. Mostre que o Senhor tem um plano com ele, que o Senhor tem um projeto lindo na vida dele e que a cada dia, Senhor, as suas direções sejam de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Amém. Presidente, o que me faz estar aqui, e se eu for pensar nessa polarização que hoje a gente vive no país, o último lugar que eu tinha que estar era aqui com o senhor nesse momento. Mas em nome da verdade, em nome da celebração da gratidão, o meu bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, seu amigo, ele ensinou a todo o ministério de Madureira de que gratidão não se prescreve. E diferente, o senhor é de esquerda, eu sou de direita, o senhor é de linha progressista, eu sou de linha conservadora, mas uma coisa nos une nesse momento, é querer fazer o bem às pessoas. Portanto, presidente, eu quero lhe agradecer, em nome da comunidade evangélica, por todos os gestos que ao longo desses seus governos o senhor fez. Graças ao senhor, nós temos hoje a liberdade religiosa no nosso país, o reconhecimento da igreja como uma entidade religiosa. Tenho um profundo respeito pela Assembleia de Deus. Tenho muitos amigos, a começar do bispo Manuel Ferreira, do filho dele. E tenho muito respeito, tenho muita relação com os evangélicos. Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindor, eu quero lhe abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos, é só um pedacinho, vocês verem. Aí essa oração que ele fez incomodou a extrema-direita, né? Porque só tem que ter um bezerro de ouro chamado Bolsonaro. Quem não adorar o Bolsonaro tá fora, irmão. E ficam malucos, se levantam contra. Gente, eles usam a igreja para isso, para dividir o povo, a opinião. Teve um pastor no Nordeste que ele chegou a dizer, tá, que quem votasse no Lula era para sair dali, ir embora.
Eu vou colocar aqui um pedacinho, rapidinho, pra você ver como que eles são malucos, irmão. Você acha que Deus é a favor disso? Presta bem atenção que eu vou falar aqui um segundo só, rápido. Irmão, mas Deus deu um sonho para Faraó. Deus tirou José da cadeia para interpretar o sonho de Faraó. Então, quando o Faraó teve o discernimento daquele sonho através de José, que foi Deus que discerniu para ele, e nenhum mago, ninguém conseguiu, José foi um homem sábio, e Faraó viu que José era um homem sábio. Só que Faraó, nessa época aí, ele adorava os deuses dele, tanto é que José não se curvou para ele, para homem nenhum, porque judeu não se curva para homem nenhum, nem para mais de ninguém. Porque tem judeus que não se curvam. Aí José era fiel a Deus. O que aconteceu? O governador foi levantado, né, José, porque o rei da época viu Deus em José, levantou José como esse homem sábio que teria que dirigir todo o Egito, e colocou um anel, uma capa nele de governador e falou: abaixo de mim só você, José, e o teu Deus é maior. E ele honrou o Deus de José. Aí o que aconteceu? O Egito prosperou 7 anos. Foram 7 anos de fartura. Então, irmão, presta bem atenção. Deus não gosta de guerra. Tá? Se Deus tiver que colocar alguém para honrar o país, para honrar aquele país, ele vai colocar para ajudar as pessoas que estão precisando, para aquele país não perecer. Porque como o justo governa, todo mundo prospera. Então, veja o que esse pastor disse aí numa igreja, dentro de uma igreja. O altar nem vai falar isso não, o altar da igreja é para pregar Cristo. Mas olha o que ele estava falando. Vamos ver aí. O Nordeste é a pior região em todos os aspectos que você pode imaginar. Mas deixa eu falar. Você é um louco. Quem votou em Lula, no domingo, se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Petista é seu inimigo. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nunca mais eu gasto Aí você vê, só botei um trechinho. Isso aí é Deus? Você acha que Deus concorda com isso? Você acha que Deus quer jogar um contra o outro? Então por que Deus levou José lá para o Egito para interpretar o sonho do Faraó? E Faraó fez aliança com José e José fez aliança com Faraó. Ou estou enganado? Deus usando um homem que adora deuses para fazer aliança com um homem que adora Deus. Como é que pode isso? Então José poderia ser inimigo dele porque ele adorava os deuses lá, o Faraó? Não, José foi amigo. José interpretou o sonho e disse: você tem que levantar um homem sábio no palácio para que cuide dessas coisas, porque vai ser 7 anos de prosperidade, vai ser 7 anos de fome em todo o grande Egito. Então o próprio rei Faraó, que idolatrava deuses, falou: não, você é esse homem, você é esse sábio que Deus vai levantar. Não foi os magos que ele levantou no palácio, foi um homem cheio de Deus. Então José conviveu no meio deles, dos idólatras, e não se corrompeu, gente. E também não jogou os egípcios contra Deus, nem contra o povo de Deus. Pelo contrário, Faraó respeitava a religião, que José não era religião, mas respeitava o Deus de José. Vamos ouvir agora o Antônio de Paula falando, na verdade, por que ele saiu do partido do PL, por que ele saiu do meio do PL, do meio desse partido corrompido, desse partido que quer corromper o Brasil, Vamos ouvir aí. Aí eu quero que você deixe o seu like, eu quero que você deixe aí o seu joinha, a sua opinião. Eu quero que você também, aqui é laico, o que você falar aí contra mim, contra o meu pensamento, também você pode falar o que você quiser a favor. Eu não vou esquentar a minha cabeça, porque você é livre, o nosso país é laico, você tem uma opinião para dar, pro bem ou pro mal. A cabeça é sua, o juiz é seu. Lembrando, nós não somos juiz, nós somos árbitro. Esse país só vai mudar quando a gente abrir a boca e falar a verdade, irmão. Doa quem doer. Tá? Pode ser Lula que pode errar, se errar vai preso. Bolsonaro, quem vir aí, Flávio Bolsonaro, quem errar tem que pagar, porque o povo não merece isso que estão fazendo com o povo. Roubar o dinheiro dos aposentados, meter a mão naquilo que não é deles, isso é muita pilantragem. Então o pastor Antônio de Paula está de parabéns. Agora se cuida, meu irmão. Tome cuidado, porque eles estão com sede em você, tá? Ore a Deus, continue vigilante, porque Deus é contigo, meu irmão. Você está fazendo certo. Você está fazendo certo. E fazer o certo é honrar a Deus e honrar o caráter que você tem com Deus e com o povo que votou em você.
Antônio de Paula, solta a verdade aí, fala aí, irmão. Fique na paz, seja membro desse canal, se inscreva aí e vamos pra frente, que atrás vem gente. Deus abençoe. Eu vi que eu estava ficando mais bolsonarista do que cristão, eu me converti de novo. Eu falei, não, então eu me arrependi. Por isso é que eu subi na tribuna da Câmara e disse, olha, eu me arrependo. E sei que eu estou pagando um preço muito alto porque de 2018 para cá, com o sequestro mental, emocional, quase que espiritual que o bolsonarismo fez nas igrejas evangélicas, se instalou um princípio de ódio que nunca foi nosso. Ver do bolsonarismo para trás. Nós nunca tivemos problema de dizer que o irmão não era tão irmão porque votou no Lula, porque votou na Dilma. A gente nunca teve esse problema. Votava em Dilma, votava no Aécio, votava em quem você quiser. Quando surgiu o bolsonarismo para cá, aí a gente tem uma guerra entre quem é de Deus e quem é do diabo. Quem era do bem e quem era do mal. Aliás, esse foi o grande slogan, né? É a luta do bem contra o mal. O bem está aqui, o mal está lá. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil.